vamos para mais um aulão. Qual que é o nosso tema de hoje? Prosperidade. Só prosperidade? Não. Como se fosse pouco, não. Nosso tema é seu próximo nível de prosperidade. Que? Aí sim. Vamos? Você está preparada? Está preparado para o seu próximo nível de prosperidade? Muito bem, vamos lá como é que vai ser a nossa brincadeira aqui. Como é que eu dividi esse aulão que vai te conduzir ao seu próximo nível de prosperidade, ok? Como é que a gente vai começar? Primeiro a gente vai falar sobre prosperidade, sobre o que é prosperidade. Vamos te situar um pouquinho, tá? Dar uma alinhada nos conceitos aí. Depois, a segunda parte, a gente vai trabalhar os assuntos que precisam ser trabalhados dentro. Aí eu tenho que lhe dizer que não é lá muito agradável, tá? Já fiz comigo mesma hoje e não foi lá muito bom. Mas o bom é que funciona. Depois a gente vai para a terceira parte da live, que é quando a gente, de posse dessas informações, entende qual é o movimento que a gente faz aqui fora. Então, muito bem, vamos lá, vamos começar com esse alinhamento, com essa contextualização. Quando a gente fala de prosperidade, isso aqui eu tenho que ficar batendo assim, ó, até caber, tá? Porque ainda, para muitos de vocês, prosperidade é sinônimo de dinheiro. E não é. Prosperidade é muito mais que dinheiro. Entendeu? É o dinheiro que está dentro da prosperidade, não a prosperidade que está dentro do dinheiro. Então, se você acha que a prosperidade está dentro do dinheiro, você está equivocado, porque é o dinheiro que está dentro da prosperidade. Com isso, eu quero dizer que você pode ter dinheiro, que é pequeno, e não ter prosperidade, que é grande. Mas você não tem como ter prosperidade, que é grande, e não ter dinheiro. Entendeu? Então, esse alinhamento tem que acontecer. Então, prosperidade é igual o quê? Vida. Prosperidade é igual o quê? Mais vida. Prosperidade é igual, então, pessoas. Por quê? Porque aonde está a maior condensação de vida? Em pessoas. Então, se eu quero mais vida, não tem como ter mais vida sem ter mais pessoas. Isso não significa maior número de pessoas, mas significa que as pessoas podem existir, significa que eu me disponho a um nível maior de conexão com essas pessoas, de troca genuína com essas pessoas, tá? Não tem como ter mais prosperidade sem isso, porque a vida flui através das pessoas. Certo? Entendemos então o que tem que caber nesse próximo nível de mais vida na sua vida. Aí eu quero que você pense aí um assunto que você quer aplicar esse maior nível de prosperidade. Isso pode ser, por exemplo, na sua vida afetiva, no seu relacionamento, na qualidade do seu relacionamento. Isso pode ser na sua vida profissional, que é uma coisa. Isso pode ser na sua vida financeira, que é outra coisa. Isso pode ser, por exemplo, num assunto que eu falei muito aqui nos stories, que é viagem. E eu percebi quanto cabe pouco com relação à viagem na cabeça de vocês e o quanto vocês não sabem qual é o próximo movimento para ampliar. Por isso que a gente vai falar na terceira parte, né? Nem sei se é a terceira parte. Sobre movimento, sobre esse movimento de fora que tem que acontecer, que vocês não sabem muito bem como se mover nele, porque esse mundo interno e conceitual, ele é um pouco ilusório. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui nesse aulão dentro dessa perspectiva. Primeiro, alinhamento desses conceitos, depois trabalhar dentro, que é onde o assunto dá um nó, e depois você aprender a fazer movimentos conscientes e viáveis, tá? Para que esse fluxo possa ser liberado. Muito bem. Dito isso, então, você selecionou aí um assunto onde você vai aplicar aquilo que a gente vai conversar, tá? Dani, posso fazer em todos? Não. Não, porque quando você vê, você não tem resposta nenhuma. Então, escolhe um assunto. Mas Dani, eu preciso de prosperidade em todos. Escolhe onde tem mais angústia. Segue a angústia. Vamos seguir o nosso jargão aqui. Segue a angústia que ela vai te levar para onde você tem que ir, tá? Então, escolhe o assunto onde você vai aplicar
esse essa nossa trilha aqui de expansão, de prosperidade, tá? Qual é o assunto que você vai olhar hoje para que caiba mais prosperidade? Deixa eu ver a resposta de vocês. Fala para mim. Qual é o assunto que você vai colocar? Porque daí eu também alinho os meus exemplos de acordo com a maioria aí dos comentários que vocês vão colocar. Vamos ver se a gente consegue. Ai. Financeiro, dinheiro, trabalho, dinheiro. Financeiro, dinheiro, trabalho, relacionamento, profissional, independência financeira, profissional. Gente, sabe que eu entendo muito o que vocês estão falando, mas vocês não entendem o que eu estou falando. Será que dá para vocês compreenderem a minha fala? Olha só, carreira, dinheiro, relacionamento, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Veja, a nossa prosperidade, ela funciona em círculos, tá? A gente estuda muito isso no dinheiro sistêmico, os círculos de expansão da prosperidade. E dentro desse entendimento, os nossos relacionamentos, eles começam íntimos para depois se tornarem sociais. E dentro dos sociais estão os relacionamentos profissionais, de onde derivam os ganhos financeiros, ok? Vai entendendo isso aqui. Aí eu falo para vocês, gente, prosperidade está relacionada a pessoas. Então, se você está me ouvindo, você precisa considerar que se você quer mais prosperidade, você precisa ampliar sua habilidade de relacionamento. E relacionamento que eu tô falando não é networking, não. Não é sobre networking, porque networking é interesse. É relacionamento por interesse. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre troca de vida. Então, o que eu quero dizer para você é, Dani, mas me falta dinheiro. Como que eu leio isso? Leia que você não sabe trocar vida. Você não está aberto para trocar vida. Vocês estão me entendendo? Faz um joinha para mim se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Porque se vocês ficarem cristalizados nessa ideia, dinheiro, 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 seu ganho vai ser pequeno aqui. É profundo mesmo, Ana. Ó, como eu posso me doar mais e melhor para os meus pacientes? Troque vida. Troque vida. Prosperidade está relacionado a fluxo de vida. Ó, a Gislaine falando aqui. Me falta saúde. Te sobra dor, então. Entende? Dani, está me faltando saúde. Como eu leio isso? Está te sobrando dor. Está te sobrando morte. Dor, morte, coisa não digerida. Coisa com data de validade vencida, que está guardada no seu corpo. Tanto no sentido biológico, quanto no sentido emocional. Nesses lugares onde... A Mari falou aqui, ó. Peraí, segura aí, que eu vou terminar o raciocínio. Nesses lugares onde existe doença, o fluxo de vida não tem passagem. Por quê? Porque existe apego. O assunto não é esse, mas é só para vocês irem ampliando o entendimento de vocês. A Mari falou aqui, aprofundar e expandir os vínculos. Não. Muitas vezes os vínculos impedem o fluxo de prosperidade. Eu não falei de vínculos, eu falei de troca de vida. Por quê? Porque os vínculos, eles podem limitar. Quando você se vincula a uma pessoa, essa pessoa não quer te perder. Então, ela não quer que você troque com mais pessoas. Troque vida com mais pessoas. E isso limita, tá? Então, vínculo é uma coisa. Troca de vida é outra. Fluxo de vida é outra coisa. Sim, faz todo sentido. Estão entendendo? Ah, que orgulho. Pode ser o relacionamento comigo mesmo? Minha gatinha? Não, né? Não. É com as outras pessoas.
As outras pessoas podem começar com o porteiro. Bom dia! E esse bom dia ser verdadeiro. Tudo bem? Isso é uma pergunta que você realmente está fazendo e que você se interessa pela resposta. Responde já agora, Cleusa. Ela perguntou como trocar a vida. É isso que eu tô falando. Não entendi. Vou explicar mais como se troca a vida. Eu tô explicando aqui. Tô lendo, estou muito acostumada com a solidão. Desacostuma, gata. Todo mundo perguntando como se troca a vida. Vou tentar falar mais sobre isso. Então vamos seguir, senão você sabe, né? Não consigo cumprir meu cronograma. Ok, vamos lá. Então, entendido o seu assunto, identificou aí o seu assunto, eu quero partir de um lugar desagradável, que é... Cadê? Onde que tá a parte aqui? O que quer que você viva, presta bastante atenção nisso aqui. O que quer que você viva neste assunto valida a sua atual identidade. Tá? Tudo que você vive sustenta, valida e é útil para fazer a manutenção da sua atual identidade. Então, se você quer mais prosperidade, que é igual a mais vida, você precisa estar disposto a diluir, abrir mão de parte dessa identidade. Entendeu? Porque para caber mais vida, você não vai poder continuar tão cansada. Entendeu? Para caber mais vida, você não vai poder continuar tão insubstituível. Para caber mais vida, você não vai poder continuar tão incompreendida. Para caber mais vida, você não vai poder continuar tão injustiçada. Para caber mais vida, você não vai poder continuar tão desvalorizada. Entende? Você vai ter que abrir mão um pouquinho disso daí que você é, para caber um pouquinho mais de vida. Então, será que você está disposto a pegar esse sentimento que você tem tão frequente, né, de tô cansado, ou sabe, ou isso, ou aquilo, e diluir, deixar vir a água da vida e diluir isso, e isso ficar um pouco mais leve, e você não ser tão isso mais, para caber um pouquinho mais de prosperidade? Vai pensando aí, será que você está disposta a essa prosperidade? Por quê? O Bert, ele diz o seguinte, vou trocar a palavra prosperidade, que o Bert usa a palavra sucesso, tá? Para falar sobre isso, para falar sobre esse mais vida, ele usa a palavra sucesso. E ele diz o seguinte, se você quer mais sucesso, você precisa seguir a vida, seguir o fluxo da vida, porque é onde a vida tá te encaminhando, tá se mostrando, para onde a vida está indo, é aonde você encontra o sucesso, ou a prosperidade, como a gente tá falando aqui, tá? Então, para situar você aqui, ampliando, agora trazendo para a fala de vocês aí, muitas, vida profissional, trabalho, financeiro, etc., o Bert diz o seguinte, muitos sucessos nos precedem. Eles estão à nossa frente. A gente precisa vê-los e segui-los. Então ele diz, eles se anunciam, sempre como oportunidades. Eu falo muito sobre isso no Códigos de Prosperidade. E aí a gente... eu tô recebendo muito, tem bastante gente fazendo agora pela primeira vez o Código de Prosperidade e todo mundo falando, meu Deus, como eu tava completamente errada. É óbvio que não cabia prosperidade, porque a gente não entende que é preciso haver uma postura para a prosperidade e a gente tem que estar aberto para essa prosperidade. Só que como a gente fantasia que a prosperidade é outra coisa, quando ela se apresenta, a gente não reconhece ela se anunciando
como o Bert está falando aqui, que os sucessos se anunciam, que a prosperidade se anuncia. E a gente fala, não, e fechado, e aí, óbvio, como é que vai ter mais vida, tá? Então ele diz, os sucessos se anunciam, apenas temos que segui-los. Por isso que eu tô dizendo para você, olha, para caber mais vida, você vai ter que se abrir para deixar de ser um pouco o que você é. Quanto mais você deixa de ser isso que você é, mais prosperidade vai fluir na sua vida. Então, dentro desse raciocínio, não exatamente com essas palavras, mas dentro desse raciocínio, o Bert vai nos conduzir a um entendimento de que o sucesso ou a prosperidade é uma aventura. É uma aventura. O sucesso é uma aventura. Será que você está disposto a essa aventura? Então, muito bem, é uma aventura e eu vou ter que deixar de ser um pouco aquilo que eu sou. Por onde eu começo? Por dentro, sempre. A gente sempre vai começar por dentro. E aí o Bert também vai dizer, esse é o tema do dinheiro sistêmico, a gente entender essa fala aqui. Ele diz, a consciência é quem decide sobre nosso sucesso e nosso fracasso. A consciência é quem decide, a consciência é quem autoriza mais vida ou mais fracasso. É quem determina. E por que que a nossa consciência, aí entenda aqui consciência, as três consciências de Bert, que Bert nos ensina, né? A consciência pessoal, a consciência arcaica e a consciência espiritual. Se não passar no crivo dessas consciências, só um parênteses aqui para quem está chegando agora, quando o Bert fala de consciência espiritual, ele está falando de uma perspectiva da alma e não do espírito, tá? Fecha parênteses. Muito bem. É essa consciência que trata da minha consciência pessoal, a minha noção de eu, a minha consciência arcaica, que é toda essa minha lealdade ao clã, todo esse conteúdo aprendido, todos esses padrões familiares, e a minha consciência espiritual, que vai autorizar ou não, que vai decidir ou não se eu posso viver essa medida de sucesso que se apresenta para mim. Então, é por isso que é tão importante a gente trabalhar esse conteúdo arcaico e a gente entender que tudo que está dentro da gente que vai autorizar ou não os nossos movimentos e como é que a gente sai dessa rota de andar em círculos, que é a rota promovida pela consciência arcaica. Então, imagina que a proposta de vida da consciência arcaica, que é essa consciência de clã, é que a gente fique como se fosse num carrossel. Ali, passeando no carrossel. E o cavalinho sobe, o cavalinho desce e a gente fala, nossa, como eu tô avançando na vida. Só ali, ó. Entendeu? E a ideia é que você consiga ampliar um pouco a sua consciência, chegar na consciência espiritual e enxergar o carrossel e falar, gente, mas quantos anos eu tô nesse sobe e desce desse cavalinho aí? Acho que não. Como que eu faço para sair? É sobre isso que a gente precisa estudar para expandir para um próximo nível de prosperidade, saindo das amarras da consciência arcaica, tá? Muito bem. Ele também vai dizer, dentro desse entendimento, que as condições da consciência se dirigem, em primeiro lugar, à criança em nós. Dani, a gente está falando de criança interior? Não. Eu estou falando da demanda infantil. Da demanda infantil. Coisa que eu falei um monte aí no story hoje, do quanto vocês não enxergam que aquilo que vocês chamam de problema financeiro, na verdade, são demandas infantis não trabalhadas, tá? E que vocês trazem para o assunto dinheiro, e aí, lógico, que trava o fluxo da vida completamente, o fluxo da prosperidade. Se você não assistiu os stories hoje, quando terminar aqui, você vai para lá para os stories, porque tem aulões lá, assim, um monte de pergunta e resposta que vai te fazer ampliar o entendimento sobre isso, tá? E aí ele diz o seguinte, por quê? Por que a consciência, então, ela se dirige, em primeiro lugar, às necessidades dessa criança? Porque é essa criança dentro de nós que nos faz ficar refém
da dependência do grupo, ou seja, do pertencimento. Então, para que eu possa avançar para um outro nível de prosperidade, o meu senso de pertencimento não pode estar em risco. É sobre isso que a gente vai estudar aqui, nesse aulão. Onde é que esse senso de pertencimento pode parecer que está em risco, de forma a você vetar esse novo nível de prosperidade? Então, eu vou te fazer aqui algumas perguntas, tá? Que vão parecer desconexas, meio aleatórias, mas depois no final você vai costurar elas e vai entender. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é assim: queria que você pensasse numa influencer que te irrita um pouco, que você não concorda, que você não gosta. Não gosto. Eu não acho, sabe? Não gosto do jeito dessa pessoa, não gosto do trabalho dessa pessoa, essa pessoa me irrita, tem alguma coisa nela que eu não gosto, tem alguma coisa nele que eu não gosto. Pensa nessa pessoa, primeira pessoa que te vem na cabeça, assim. Quem que é essa pessoa? E o que é que você não gosta nessa pessoa? Vai fazendo. Se você tiver um papelzinho, anota, porque eu vou te fazer algumas perguntas. E daí talvez você se esqueça da sua resposta. Anotou? Próxima. Agora eu quero te perguntar: quais grupos você pertence? Então, quero que você escolha 3 dos principais. Do que você está falando, Dani? Por exemplo, religião. Por exemplo, povo. Que povo você pertence? Vou te dizer o que eu chamo de povo aqui. Eu recebo muito 2 tipos de falas aqui. Uma, que às vezes eu apareço aqui assim, cozinhando, fazendo faxina, de toalha na cabeça, sei lá. E aí eu recebo muito comentário no inbox assim: Dani, sabe por que eu gosto de você? Porque você é gente como a gente. Essa é uma ideia de um povo. Então, se eu apareço fazendo faxina, por exemplo, tem pessoas que se identificam na cozinha ou, sei lá, uma atividade doméstica, tem pessoas que se sentem identificadas. E aí falam: ai, Dani, eu confio em você porque você é gente como a gente. Então, isso é uma referência de que tipo de povo você pertence. E aí, esse povo pode ir a alguns lugares e não pode ir em outros. Certo? Outra referência que eu também recebo aqui é assim: Dani, eu gosto muito de você porque você cita referências assim, que eu estudei uma vida inteira e que eu nunca vi ninguém conectar. Ou seja, é uma outra identificação de povo. É um povo mais intelectualizado, mais aristocrata, mais pensante. Então, essas pessoas, elas gostam, por exemplo, de um determinado tipo de música. Você acha que uma pessoa inteligente como eu escuta o Rita? Não. Oh, Rita. Como que é o nome da Rita? É isso aí? Não escuta a Rita, né? Rita é velha a referência, mas é só para vocês entenderem. Então, o povo que eu pertenço, o povo que eu me identifico, me dá um voucher de autorização para participar de algumas coisas e outra que não. Eu não posso ser a elite pensante e ir, sei lá, na onde toca a música da Rita, porque o meu pertencimento vai ser colocado em risco. Dentro dessa ideia de povo, existe então classe social, existe raça. Outro exemplo, eu achei muito legal. Uma aluna, né, de constelação, tá aprendendo a pensar sobre isso, e aí fez um comentário sobre a minha viagem da Argentina, que eu fiquei muito feliz, achei muito inteligente. Ela conectou 2 coisas que eu falei: a viagem para a Argentina e a viagem que a gente vai fazer para Portugal. E aí ela falou: olha, eu tô aprendendo tanto com você, porque primeiro eu nunca na minha vida pensei em ir para a Argentina, porque eu sempre tive um pensamento de que argentino não gosta de brasileiro e então, tipo assim, eu tinha preconceito e de repente, vendo a viagem pelos seus olhos, eu tive vontade de ir. E depois, a ideia de, então, eu fiz, assim, através da sua viagem, eu fiz as pazes com os hermanos e agora me preparando para fazer as pazes com o pai, por
causa de Portugal e a sua relação de paternidade com o Brasil. O que ela não viu na fala dela? Que esse preconceito, na verdade, tem a ver com raça. Por quê? Porque existe uma ideia, né? Essa pessoa se identifica muito mais com a raça negra. Então, ela, obviamente, acha que a Argentina não é lugar para ela. Entendeu? Então, são pequenos exemplos que eu tô dando para vocês entenderem que o nosso pertencimento, ele dita a regra do aonde eu posso ir, o que eu posso querer, o que eu posso gostar. E a partir dessas perspectivas, eu me abro ou não para a oferta de mais vida que se mostra para mim. E tudo isso é completamente inconsciente. Tem uma história clássica que eu já contei várias vezes aqui do meu marido, vou contar de novo. Umas primeiras viagens que a gente fez de namorada, assim, a gente foi para uma praia que tinha uma praia de barco, umas coisas, e aí tinha um restaurante, assim, e aí quando a gente foi entrar no restaurante, ele tá rindo aqui na minha frente, ele parou na porta e ele travou, e ele falou, eu não vou entrar aí. E eu falei, mas por quê? Não, eu não vou entrar aí. Por quê? Porque esse é um lugar de brancão. Esse é um lugar de brancão. Então, ele tava paralisado, porque de repente, ele foi levado para um lugar completamente diferente da onde o pertencimento dele autorizava ele ir. E ele travou mesmo fisicamente. E era uma coisa completamente da cabeça dele, porque depois que a gente conversou, ele conseguiu entrar. As pessoas olhavam pra gente com cara de, ele deve ser um jogador de futebol, sabe? Um jogador de futebol que tá pagando de gatinho aqui com a namoradinha. Com a loira, que era mais loirinha na época. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Explica mais troca de vida. Gente, calma. Explica troca de vida na prática. Vocês são tão engraçados. Eu também não gosto até hoje de lugares luxuosos. Isso. É sobre isso que eu quero que você entenda. E uma coisa incrível que a gente reparou agora falando de raça. Você não vê negros na Argentina. Não vê. Em nenhuma posição. Tanto que a gente foi nos museus, chegou uma hora que a gente falou, não é possível, não teve escravatura na Argentina? E aí a gente achou, e a gente falou, mas cadê a negrada? Para onde que eles foram? Eles não ficaram, não, porque a mentalidade ali é dessa aristocracia branca, intelectualizada, sabe? Outra coisa que a gente percebeu, por exemplo, o tango, isso a gente percebeu, como eu posso falar isso? O meu marido percebeu, porque óbvio que eu não percebi, que o tango não tem instrumento de percussão. Ele simplesmente pegou o instrumento de origem africana e falou, não, na nossa música você não vai ter você. Ok? Então não tem percussão no tango. Não tem. Então é uma exclusão muito forte de ambas as partes, da Argentina para com o negro e do negro que fala, não vou para a Argentina. A Argentina não é um destino para o negro. Isso tudo é o quê? Inconsciente. A Argentina teve um processo de embranquecimento da situação. Da o quê? Da situação? Não, é que eu tô lendo tudo. Embranquecimento da população, o André falou. Sim, exatamente, a gente percebeu isso na prática. Mas a gente não percebeu preconceito, sabia? Porque a gente tá acostumada, né? Uma branca casada com um negro, a gente enxerga o preconceito de longe. E a gente não achou. Não teve, né, minha vida? Não. Muito pelo contrário. Aqui a Krika falou, os escravizados ali eram mais os indígenas. A gente pensou isso também, mas a gente foi pesquisar, a gente foi lá no Museu de História e a gente achou toda a questão do negro lá também. Então não é que isso não existiu, tá? Mas não é o nosso assunto aqui. O que eu quero que vocês entendam é que você precisa compreender que os grupos mais profundos aos quais você pertence determinam o que você pode ou não pode querer, aonde você pode ou não pode ir, que tipo de prosperidade você pode se abrir ou não. E isso é ruim. Entende? Por quê? Porque a prosperidade, como fluxo de vida, ela vai te levar na direção oposta.
Eu vou usar esse exemplo da Argentina. A prosperidade para o meu marido é levá-lo para os lugares onde os seus ancestrais não pisavam. E aí toda vez ele tem que falar. E aí ele vai. Então, se ele for se guiar por essa ideia de isso aqui não é de negrão, a gente tem várias histórias dessa. A primeira vez que eu cozinhei, que fiz um salmão pra ele assim, ele perguntou pra mim, não tem feijão? Eu falei, olha, é o seguinte, no caso, o salmão a gente não come com feijão, tá certo? Então, ele teve que ir abrindo, porque ele tinha essa coisa de que isso aqui não é comida de negrão. Eu falei, então, mas a gente não vai mais ficar comendo comida de negrão, combinado? A gente vai dar uma ampliada. Ele tá gargalhando. Então, o que eu quero que você entenda é que esse nosso pertencimento, que é muito profundo em nós, ele impede que a gente se abra para um lugar de mais vida, porque o lugar de mais vida, a vida nos impulsiona para o espiritual, e o espiritual é unidade. Então, a vida vai sempre nos impulsionar para onde há, como é que é o nome da palavra que eu sempre uso com relação ao clã dos casamentos? Reconciliação. A vida vai nos encaminhar para a reconciliação das partes que estavam cindidas e excluídas em nós. Então, você percebe que é um negócio que ou você compreende do que é feita a sua consciência arcaica, ou não vai ter brincadeira de mais prosperidade. Eu queria tanto que vocês estivessem entendendo, eu ia ficar tão feliz. Deixa eu ver, argentinos têm muito orgulho de serem descendentes de europeus. Eu percebi isso daí. Ó, o Robson vai ter que elaborar um tango com um toque de negro. Ele já tá arrasando. Muita gente. Vamos seguir aqui. Gente, adoraria ficar um que é maravilhoso aqui, mas a gente tem que pular, a gente tem que passar um pouquinho da Argentina pra gente ir mais longe. É isso, Ine. Argentina, meu amor, me aguarde. Vamos fazer as pazes. Exatamente. Na religião também isso pega muito, porque sempre embelezam a pobreza. Exatamente isso. O que pode e o que não pode. É isso que a gente tem que entender. É claro que não dá, por isso que eu perguntei aqui, quais grupos você pertence? Para você pelo menos escolher 3 que são mais fortes. Por exemplo, no caso do negro, o negro tem que estar dentro de um desses 3, porque é uma realidade. O negro se cria dentro dessa referência do que é para o negro, do que não é para o negro. Você sendo negro, você tem que agir assim e blá, 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 blá. Então, no caso do negro, isso é muito acentuado, tá? Você tem que ver aí o que é importante para você, se é classe social, se é gênero, porque também tem uma pessoa que acha que não, porque eu sou mulher, eu não tenho oportunidade, ou porque não sei o quê, ou porque os homens são isso. Ou, se você se move por essa realidade, isso é uma coisa de pertencimento, e também você pode se abrir ou não para as questões. Então, quando você se define, você é o quê? Me dizem 3 coisas. Diz aí o que você é e vai entendendo o que cabe e o que não cabe. Falou, o pastor Robson só comia feijoada. O negócio dele era comida de negrão, que era, na verdade, uma ideia meio de comida mineira, sabe? Mas ele já é outra pessoa. Até na reza fala que ser pobre vai pro céu. Exatamente. Ó, no meu caso é religião, gênero, estado civil. Anne, é isso, é disso que eu tô brincando. Por favor, se dê essa oportunidade de escolher essas 3 coisas. Você precisa se definir em 3 coisas. O que você é? A que povo você pertence? Aonde está estabelecido o seu pertencimento, tá? Vamos mais um pouquinho. Agora, próxima pergunta vamos supor que você vai fazer um movimento. Por exemplo, igual a gente falou aqui da Argentina, do negro que vai para a Argentina, que nunca pensou em ir para a Argentina. Ok, eu vou para a Argentina. Quem eu prejudico com esse movimento? Quem vai me desaprovar com esse movimento? Sabe? Quem eu vou lesar com esse movimento? Por exemplo, muitas pessoas prosperam. A gente estava conversando sobre isso, uma coisa boba. A gente lembrou de uma vez que a gente tinha uma babá, e aí a gente combinou com a babá de que a gente ia
jantar, sei lá, era uma vez por mês, era uma coisa raríssima, quando os meus filhos eram muito pequenos. E aí a gente foi, meio assim, porque ela era, assim, uma pessoa emocionalmente bem complicada. E aí a gente foi a primeira vez jantar, quando a gente voltou, ela tava toda nervosa porque ela tinha visto um vulto, sabe? Ela criou toda uma apelação, né? Usando a referência espiritual, que era que ela tinha mais acesso a gente. E aí meio que ela conseguiu fazer a gente se sentir culpado de sair. Daí a gente conversando esses dias, eu falei, como é que a gente aceitou um negócio desse? Porque ela estava ali justamente para isso. Mas qual que era a questão? Ela estava buscando em nós uma paternidade emocional, né? Então ela queria ser filha e não babá dos nossos filhos. E a gente não conseguiu naquele momento ter a estatura para sustentar essa clareza de falar, gatinha manhosa, você está aqui justamente para que eu tenha liberdade de jantar. Vai rolar ou não vai rolar? Então, com isso eu quero dizer que às vezes você prospera, mas não consegue sustentar esse nível de prosperidade porque não consegue, por exemplo, sustentar. Você tá num restaurante, aí você vai chamar o garçom. Aí não é garçom, né? Garçom, por favor, não é. O grande. O amigo. O amigo. Porque eu tô me sentindo constrangido de estar nessa posição aqui, de ser servido. E são várias pequenas coisas. É a pessoa que tem uma situação e fala, se eu for viajar, por exemplo, sou dono de uma loja, aí eu vou deixar os funcionários cuidando da loja. Não, mas eu vou falar para eles que eu vou pra praia, né? Porque senão eles vão achar que eu... não, pô, enquanto eles estão trabalhando eu tô na praia. Quem eu prejudico na minha fantasia, na minha consciência? Quem que eu acho que está se sentindo lesado com essa minha prosperidade? Será que os funcionários da minha loja estão se sentindo lesados com o fato de eu estar na praia? Será que eles pensam que eu estou na praia às custas deles? Isso é uma ideia completamente distorcida. Mas são nossas limitações que nos fazem voltar para casa culpado, porque a babá não queria que a gente saísse. Sendo que a babá estava ali para isso, mas a gente não conseguia sustentar ainda, não tinha consciência dessa consciência arcaica e tudo que ela envolve. Então, essa pergunta diante de qualquer movimento, quem eu vou lesar com isso? E aí você vai ter uma resposta que vai parecer muito absurda, mas quem vai se sentir lesado? Quem vai ficar feliz com esse meu movimento? Entende? Para que você possa entender de onde vêm as culpas, que a gente não entende como culpa. A gente pensa assim, será que é para eu fazer isso? Será que é para eu ir? Não sei, tô meio preocupado, né? Vai que, tô meio pressentimento, vai que aconteça alguma coisa, né? Mas não é isso, é porque eu tô com culpa de fazer esse movimento para a prosperidade, por causa desse pertencimento, desse colocar em risco. Então, diante da prosperidade, diante da possibilidade do novo, os pensamentos que eu tenho, que eu penso que são sobre a situação na frente, estou em dúvida se eu devo fazer um movimento, se é para fazer um movimento, qualquer coisa que eu olho para frente, na verdade, esse medo, esse questionamento, ele está a serviço do pertencimento. Porque eu estou com medo, porque está se colocando em risco o pertencimento. Tá? E agora a gente vai juntar com a pergunta do influencer que você pensou. Por quê? Porque diante dessa lei, que é uma lei, a lei do pertencimento, a primeira lei a qual a consciência está a serviço, existe um movimento de alma. Qual é o movimento de alma a serviço do pertencimento? A inclusão ou a exclusão? Tá? E aí, no caso da exclusão, como que a gente sabe a exclusão? Pelo julgamento. O que a consciência arcaica me ordena excluir para garantir o pertencimento? Tudo aquilo que eu julgo. Tudo aquilo que eu tenho preconceito. Eu não gosto desse povo. Esse povo que reivindica tal coisa. Por que eles ficam reivindicando isso? O que é isso? Exclusão. E por que eu preciso excluir esse influencer? Porque ele fala sobre algo que para
pertencimento do meu clã, eu preciso excluir. E aonde está a minha prosperidade? Se prepara na inclusão. Na inclusão desse assunto aí, dessa pessoa aí que agora que você falou, não gosto. Essa pessoa que você não gosta é a que você vai começar a assistir. Vamos combinar? É a pessoa que você vai começar a assistir e falar, você pertence. Tem algo que você faz, fala, defende, qualquer coisa que mostra uma sombra que eu não quero aceitar. Mas como vai caber mais prosperidade na minha vida, eu vou incluir esse assunto, a começar de você. Entenderam? Estão dispostos? Dani, quero mais prosperidade. Então a gente tem que incluir. Não tem mais prosperidade sem mais inclusão. Aí não. Aí sim, Karina. Aí sim. É horrível dar uma olhadinha para a sombra da gente, né? Querer a prosperidade é lindo, mas encarar a sombra é um baita arrepio. Sim. Para ficar sem dor, eu incluo até o congresso. Gente, o humor de vocês é sensacional. Mas é pura ostentação, dá uma preguiça disso. Mas, gente, vocês têm que entender que todo o seu julgamento é uma exclusão. E por que você exclui? Em honra ao pertencimento. A ideia é você, ao invés de você falar o nome dessas pessoas aqui, é você entender o que nessas pessoas você não gosta. O que você rejeita e o que isso conta sobre esse grupo que você pertence e aquilo que você exclui. E aonde está a reconciliação que trará uma abertura para uma medida de prosperidade maior. Entende? Essa é só uma primeira. Isso aqui é para vocês terem um mínimo gostinho do que é o dinheiro sistêmico. Por quê? Porque, gente, aqui eu tô falando uma micro coisa de uma das primeiras leis às quais a consciência está sujeita, que é pertencimento. Mas existem outras, existem muitas e muitas e muitas coisas que, como, por exemplo, esses círculos de expansão, como, enfim, uma série de leis que determinam a liberação ou não desse fluxo de vida e de prosperidade na nossa vida, tá? Que vai lá na frente resultar numa... Gente, como vocês são engraçadas. Virgínia é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Preciso conhecer a Virgínia. Elton Euler, Ana Lisboa, Maíra Cardi. Muito legal, né, gente? Porque aí você vai vendo assim, eu acho que a gente que trabalha assim aqui à frente, a gente dá a cara a tapa, né? E claro que vai mexer com muita gente. Eu recebo muito essa mensagem do assim, Dani, eu parei de te seguir não sei quantas vezes e voltei. Ou, Dani, voltei depois de 2 anos, porque você não estava dando mais para mim, daí eu voltei. Então, esse entendimento da gente se abrir para ter ganhos com o tanto que a pessoa incomoda a gente, é um processo que vai dar abertura para essa medida maior de prosperidade na nossa vida. Tem como prosperar sem isso? Não, não tem. Infelizmente não tem. Essa é só a primeira lei. Eu tinha até colocado aqui algumas coisas da segunda, mas óbvio que eu já passei demais do tempo, então a gente vai para esse movimento externo. Então, ok, entendi um movimento aqui dentro, vou trabalhar esse movimento dentro. E fora, Dani, como é que eu começo a fazer esse movimento fora? Ok, e o movimento fora? Então, por onde eu começo? Vou usar o exemplo da viagem de novo, porque eu conversei muito disso no inbox. Aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim falando, Dani, mas eu morro de medo de andar de avião. Como é que eu vou fazer esse movimento de me abrir para uma viagem, não sei o quê? Precisa ser de avião? Agora minha fala aqui para você. Não precisa. A partir do momento que você entende qual é a direção que você precisa se abrir, por exemplo, Dani, mas como é que eu vou me abrir para um relacionamento? Eu vivo a solidão. Eu falei aqui, começa com o porteiro. Dani, eu não tenho ninguém na minha vida. Tem um porteiro. Tem a moça da farmácia. Sabe a farmácia que você vai comprar remédio? Você vai chegar para ela e falar,
dia. Mudou o cabelo? Mudou a sobrancelha? Ai, que sol, né, menina? E aqui, só que aqui você tá numa intenção de se abrir, sabe? De validando e entendendo assim, nossa, quantas pessoas que queriam ter um relacionamento comigo, queriam me convidar para um chá, e eu falo, ai, que mulher chata essa mulher. E aí, de repente, eu me abro e falo, olha, eu fui me fechando completamente e agora eu tenho que começar a me abrir. E esse é um processo lento, sabe? Não é. Então, o que eu quero que você entenda sobre o movimento, esse novo movimento de abertura para um nível maior de prosperidade. Você vai dar um passo do tamanho da sua perna, não maior do que a sua perna. Do tamanho da sua perna. Um passo pequeno, um passo possível. Então, você nunca viaja com o seu marido, nunca prioriza vocês dois, nunca não sei o quê. Daí você assiste um story eu falando de uma viagem do Dia dos Namorados em que a gente foi para Argentina. Você vai começar nesse lugar? Não. Você vai começar num jantar. O que é possível? Não, eu vou organizar e a gente vai sair para um jantar, porque eu vou começar a abrir espaço para a vida de casal. E vou combinar e vou organizar para a gente ir numa pousadinha aqui na nossa própria cidade ou na cidade aqui do lado. Ou a gente vai a gente vai para a praia e aí vai indo um passo de cada vez. Entende? Não precisa ser um passo grande. Mas eu quero começar no digital, Dani, mas eu não faço ideia de como. Começa com uma live. Eu queria ter um curso. Então, você grava, por exemplo, você faz um exemplo. Quero começar no digital, quero começar do zero, não sei por onde começar, não tenho ideia. Eu tenho uma ideia, mas não sei como desenvolver um curso. Não sei. Ok, você pega essa ideia, monta uma aula muito bacana, convida as pessoas gratuitamente. Vou dar uma aula assim, assim, assado, faz um meeting. Por quê? Porque no meeting você consegue fazer a captação daquilo, pelo menos minimamente melhor do que uma live. Depois você dá uma editada naquele meeting e coloca aquele produto para vender. Começou. Não tinha recurso, não tinha nada, mas agora você tem uma aula sobre aquele assunto que você está elaborando. E aí as pessoas, você convida as pessoas, vocês estão interessadas nisso? Tenho lá 3 pessoas interessadas nesse tema. Ok, vou começar o curso então. Na semana que vem, já vai ter 3 aulas e aí você vai construindo junto com aquelas 3 pessoas, na próxima vai ser 6 e assim aquilo vai do tamanho, um passo do tamanho da sua perna, entendeu? Relacionamento, eu vou começar com as pessoas possíveis, vou começar a ser agradável com as pessoas que estão disponíveis para se relacionar comigo. Numa questão profissional, eu vou fazer um movimento que me cabe. Numa questão de viagem, vou fazer um movimento que me cabe. Vou fazer um passo do tamanho da minha perna. Por quê? Porque o sucesso que eu vou viver vai ser do meu tamanho. Todos esses filmes que a gente assiste, eu fiz análise do Não Olhe Pra Trás, né? E aquele pai que de repente, que era um ator famoso, interpretado pelo cantor famoso, interpretado pelo Al Pacino. Ele, de repente, ele tem uma carreira meteórica. E aí fica muito famoso. Só que o que aconteceu? Ele prosperou num arquétipo, né? Numa persona, de persona Fábio Júnior, sabe? Cantor das véias, né? E aí, só que a identidade dele não era daquele tamanho. Por quê? Porque ele sonhava em ser compositor. Quem não assistiu o filme assiste, é muito legal. Ele sonhava em ser compositor. Então, aquele sucesso não era dele. Ele não é um sucesso maior que ele. Ele não dava conta daquilo. Então, o que ele fez? Se destruiu. Ele, para suportar aquilo, ele ficava drogado, ele bebia, ele destruiu todos os seus relacionamentos. Porque aquele sucesso era muito maior do que ele. O sucesso sadio é um sucesso do meu tamanho. Onde eu cresço da maneira, de acordo com o quanto eu me abro para caber mais vida dentro de mim. Isso é uma construção. Por isso que eu falo para vocês que já são alunos do Dinheiro Sistêmico, faz de novo. Terminou, dá um tempinho, dá uns 6 meses, faz de novo.
Aí quando você fizer de novo, você vai falar, meu Deus, por quê? Porque um monte de coisa que você não tinha visto, você vai ver agora, porque houve expansão de consciência, vai caber uma medida maior de prosperidade, tá? Então, primeira questão desse novo movimento, você vai dar um passo do tamanho da sua perna no assunto que te cabe. Gente, vocês estão no falatório, eu não vou ler nada disso. Isso, exatamente, Vivi, passito a passito. Vocês estão louca falando em vez de estar ouvindo. O ganho de vocês ia ser muito maior se você estivesse ouvindo, ao invés de falando enlouquecidamente. Sabe o que quer dizer esse monte de falação de vocês aqui? Que não cabe mais. Tipo assim, ó, chega, Dani, já não cabe mais nada. Tudo que você falou já deu pra mim, já minhas resistências já levantaram tudo e pronto. Entendeu? Eu ensino isso no Atributos da Rainha. Não é o assunto aqui, mas eu ensino isso muito, falo muito desse comportamento de vocês. Para caber a prosperidade, a gente tem que aprender a receber. E vocês não conseguem. Você já começa a falar, já começa a perguntar, porque não cabe. Entende? Não cabe. E como é que vai fazer se não cabe? É mesmo? Então vamos parar por aqui. Primeiro movimento, um passo do tamanho da sua perna. Ok? As coisas aradas, tudo que eu tinha anotado aqui, não vou falar porque não cabe. Vou guardar para um outro momento. Agora sim vou para aqui. Dúvidas. Dúvidas, Tica. Nome do filme. Não olhe para trás. Como sentir o meu tamanho? É só você olhar o que cabe na sua vida. O que tem na sua vida é o que cabe. Põe no curso Dinheiro Sistêmico essa live. Não. Não. Por quê? Porque senão empobrece você. Por quê, Dani? Lei do equilíbrio. O que tem lá já é transbordante. Para a gente prosperar, a gente também tem que ter uma vida sadia na troca. Cheguei agora do trabalho. Vai ficar gravada? Sim. Mas não vai ficar muito tempo disponível, tá? Jacaré perde por ter boca grande. Exatamente. Muito falatório. Cadê a outra pergunta aqui? Existe um ponto por onde começar de um modo geral? De um modo geral é um passo do tamanho da sua perna. Assiste de novo a live. Incluir parentela. Olha o nível de rancor que tem em volta dessa palavra parentela na sua... Incluir parentela faz parte? Sim, faz parte, gatinha, faz parte. Com gratidão, inclusive, tá? É muito dadá, exatamente. Então é isso, minha gente. Nós vamos parar por aqui. Eu espero que tenha mexido bastante aí com você. Se você parar para pensar, se você deixar isso decantar, você vai ver que tem conteúdo que não acaba mais nesse aulão aqui e que você já vai ter um mapinha aí para uma medida maior de prosperidade. Dinheiro Sistêmico vai trabalhar toda a sua relação com todo esse conteúdo ancestral, com dinheiro, com essa herança, com um mundaréu de coisas para você poder mudar de nível. E Códigos de Prosperidade vai trabalhar sua postura fenomenológica diante da prosperidade, tá? Uma postura espiritual, energética, fenomenológica diante da prosperidade, que já vai começar a atuar agora. Então, ó, não tem como você não prosperar, verdade, não tem como você não prosperar. Você sabe que muita gente não sabe que chegou agora, né? Mas o dinheiro sistêmico, foi quando eu fiz o dinheiro sistêmico que a gente fez pela primeira vez num lançamento, nossos primeiros 7 dígitos num lançamento. Foi por causa do dinheiro sistêmico. Foi essa liberação de fluxo. Então, o dinheiro sistêmico é um curso que carrega uma unção milionária. Ele trouxe, né, esse lançamento 7 dígitos para o mais. Então, se você quer uma medida maior, inclusive de dinheiro, se você quer caminhar para esses 7 dígitos, você tem um endereço. Esse endereço é dinheirosistêmico.com.br, tá bom? Um beijo para vocês.